Bom dia a todos, um bom sábado, feliz sábado. Bom estarmos novamente aqui para estudarmos a Palavra de Deus. Nós vamos continuar então o nosso estudo, né? Temos ali o gráfico. Nós já passamos o estudo dessas primeiras etapas, né? E agora eu quero avançar no estudo, analisando os eventos que vão acontecer após o fechamento da Porta da Graça. Até aqui a gente já teve uma boa ideia, né, uma boa visão de todos os eventos que acontecerão antes de Jesus dizer está feito, né? Antes de estarmos atravessando esse momento crucial na vida de cada cristão, que é o momento que Cristo diz: completei, né, a expiação, tudo está feito, quem for justo continue justo, quem for ímpio continue ímpio, porque a partir daquele momento todos estarão selados, né? A sorte de todos estará selada, uns para a perdição e outros para a salvação eterna. Então esse é um evento que está à nossa frente, que é de suma importância para a nossa vida espiritual, né? Temos que viver de forma que, quando isso acontecer, nós estejamos selados para a salvação. Tá certo? Muito bem. No momento que isso acontece, então, eu quero que você abra a sua Bíblia aí para a gente ler um texto que está em Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, e o verso 1. Hoje nós vamos falar sobre o grande tempo de angústia. Vamos entender um pouco o que a Bíblia diz a respeito desse tempo de angústia. E o texto base para entendermos isso está exatamente aí no livro de Daniel. Daniel capítulo 12, e o verso 1 eu vou ler aqui na minha Bíblia, que diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempos de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Esse é o texto base que nos dá essa ideia do tempo de angústia. O tempo de angústia. O texto ele menciona 3 acontecimentos. Eu quero destrinchar aqui os 3 acontecimentos. O primeiro é que o texto começa dizendo que haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação. Então isso aqui é impressível. A gente sabe que o mundo já passou por diversas dificuldades, né? Guerras mundiais, catástrofes, muita coisa. Mas o texto diz que esse tempo nunca houve, desde que houve nação. Então é algo realmente fora do padrão. E aí depois de tudo já ter acontecido, é bem no final já, né? Porque aqui o capítulo 11 dá toda a história já e nos leva lá para o final. Então, não aconteceu isso. Não foi a Primeira Guerra Mundial, não foi a Segunda Guerra Mundial, não foi nada disso. Depois do fechamento da Porta da Graça. Nós vamos ver aqui os detalhes como isso se dá, mas eu quero seguir aqui o seguinte raciocínio. É um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação. Então é algo que realmente vai sair fora do padrão de tudo aquilo que a gente já viu, de violência, de desgraça e tudo mais. O pior tempo de angústia que o mundo vai enfrentar, né? Aqueles que estiverem vivos nessa ocasião, vai ser tempos difíceis, né? de atravessar. Nós vamos ver ali depois os acontecimentos, né? que vão ter lugar durante esse tempo de angústia.
E uma delas que a gente vai estudar também aqui detalhadamente são as pragas, né? Esse tempo de angústia depois do fechamento da porta da graça, eu vou fazer assim daqui para cá, né? A gente está avançando no tempo. Fechamento da porta da graça, daqui para frente, esse tempo de angústia, ele é marcado por diversos acontecimentos. E um deles são as pragas, né? Que Apocalipse registra que acontecerão sobre o mundo. Nós vamos ver isso com detalhes. Os filhos de Deus serão também ameaçados de morte. É um outro acontecimento que nós vamos ter durante esse período aí do tempo de angústia. Nesse momento dessa angústia, né, conforme o texto que lemos nos apresenta, então será o pior tempo de angústia que o mundo já viu. As pragas estarão destruindo a terra. Os filhos de Deus, aqueles que querem continuar firmes, serão ameaçados de morte, né? A aprovação para os filhos de Deus cessa no santuário celestial. A gente vai ver isso com mais calma, né? O tempo de viver será tempo de viver sem o Espírito Santo, sem a presença. O mundo, né, estará vivendo sem a presença do Espírito Santo. Também vamos entender isso. Satanás vai ter pleno poder sobre o mundo. Hoje ele está sendo segurado, né, pelo poder de Deus. Aqui a gente viu a figura ali dos 4 anjos segurando os 4 ventos para que não haja destruição total, porque ainda há tempo de salvação, né? Deus está mantendo o mundo seguro sob o seu poder para que as pessoas ainda tenham acesso à salvação, né? O Evangelho seja pregado e tudo mais. Mas no momento que acontece o fechamento da porta da graça, não há mais salvação, né? O Espírito Santo não mais estará atuando para a salvação das pessoas. Então agora Satanás tem pleno poder sobre o mundo. E aí é que nós vamos ver realmente a desgraça desse mundo, né? Por enquanto, eu acho que a gente pode considerar que estamos vivendo no paraíso, entre aspas. Mesmo com toda essa desgraça que está aí, né? Ainda temos liberdade de culto, né? Ainda podemos ir e vir, temos algumas regalias ainda, né? Mas isso tudo vai ser tirado do mundo, né? São tempos que os santos não desejariam passar por ele, né? Difíceis, né? Tempos difíceis. E vai ser um tempo também que os pecadores, os ímpios, aqueles que estarão selados para a perdição, vão descobrir que a vida sem Jesus não tem significado nenhum, né? Só que vão descobrir tarde demais, porque não haverá mais salvação. Uma segunda coisa que o texto diz é que Miguel se levanta, né? No texto que a gente leu aí, Miguel se levanta. Miguel é uma figura de Cristo, né? De Cristo. Muitos discutem isso, não concordam com essa ideia de que Miguel é Cristo, né? Que Miguel é Jesus, mas é por falta de estudo, né? Quando você se aprofunda um pouco nesse estudo, você verifica que Miguel aparece na Bíblia 3 vezes. E nas vezes que aparece, é sempre numa situação de conflito entre o bem e o mal, e é Jesus ali lutando contra o maior inimigo, que é Satanás. Então, o texto diz que Miguel se levanta. E quando a gente vai lá, nós estamos estudando Hebreus aí, né, na nossa lição da Escola Sabatina, quando a gente vai ali em Hebreus, capítulo 1, e o verso 3, Paulo diz que Cristo, quando ascendeu ao céu, ele se senta à direita do Pai, né, no trono, e passa agora a atuar e fazer a sua obra como sacerdote pela expiação da humanidade, né? Então, Cristo se assenta, ele tem uma obra a fazer, ele se assenta no trono, e aqui o texto diz que
quando isso acontecer, Cristo se levanta. Então, a ideia de que se assentar no trono indica o início de uma obra a ser feita, o fato dele se levantar identifica que aquela obra cessou, que aquela obra foi feita, né? Agora ele termina e agora ele se levanta. O texto diz que Miguel se levanta para fazer algo. Ele tem uma obra a fazer. A obra no santuário findou. Cristo não tem mais uma obra a fazer no santuário celestial. Mas há uma obra a ser feita ainda aqui na terra. Né? Nós vamos ver a respeito disso. Então, nesse momento que começa esse tempo de angústia, vamos ter duas classes de pessoas, uma que estarão sozinhas, né, uma classe sozinha, abandonada à mercê do inimigo, que são os ímpios. Mas teremos uma outra classe de pessoas que não estarão sozinhos. Cristo ainda tem uma obra a fazer através do Espírito Santo por essas pessoas, né? Então ficar sozinho não é a sorte dos santos, dos gemidos. E Cristo, ele vai concluir a obra que ele iniciou em nós, né? Cristo tem um compromisso com o seu povo de levar esse povo até a vitória final. E por diversas vezes ele disse isso, está registrado na Bíblia, de que estaria com seus filhos até a consumação dos séculos, que eles nunca estariam sozinhos, né? Estariam sempre amparados. E a Bíblia é muito clara nesse sentido. E um terceiro item que eu queria chamar a atenção sobre esse texto é que o texto, além de dizer que Miguel se levanta, ele diz para que Miguel se levanta, né? Se levanta para livrar, para libertar o seu povo. E quem é o seu povo? O texto também diz: é todo aquele que está inscrito no livro da vida, no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse também fala muito a respeito desse livro. Aliás, a Bíblia fala de alguns livros, né, que tem no céu, onde os atos dos seres humanos estão sendo registrados. Mas esse livro em especial é o livro do Cordeiro, é o livro da vida. Então, quando a porta da graça se fechar e Cristo disser está feito, o mundo estará selado. E os que estarão selados para a salvação eterna, eles estarão com o livro, o seu nome inscrito nesse livro. Por isso o texto diz que Miguel se levanta para livrar o seu povo, aqueles que estão com o seu nome inscrito no livro, né? Muito bem, durante esse momento desse grande tempo de angústia que nós lemos aí em Daniel 12, onde estarão os justos, onde estarão os salvos? Vocês lembram aqui, né, eu quero fazer uma lembrança aqui, de que nós temos pela frente o decreto dominical, que nós estamos aguardando em algum momento ele ser aprovado. Esse item, como nós vimos aqui, esse evento é um sinal para que a gente saia da cidade grande, porque haverá uma pressão muito grande sobre os guardadores do sábado, né? Haverá perseguição e nós estaremos já aí meio que saindo, fugindo das cidades grandes, né? E quando acontecer realmente o fechamento da porta da graça, aí daí para frente é que o mundo vai estar entregue realmente nas mãos de Satanás. A pressão vai ser triplicada ou quadruplicada, ou sei lá eu quantas vezes mais, contra os guardadores do sábado, porque todo o ódio de Satanás estará sendo direcionado para o povo de Deus, para os guardadores, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé em Cristo, né?
Então, aqueles que querem realmente guardar os mandamentos de Deus, eles têm a chance de se preparar a sua vida para estar com o nome no livro da vida, porque a partir daí, quando o mundo entrar nesse momento de tempo de angústia terrível, nós estaremos sendo objeto da ação de Deus, diretamente de Cristo em nossa vida, né? Essa é a obra que Cristo tem a fazer com o seu povo ainda aqui na terra. Veja, lembra que nós falamos da chuva serôdia aqui, do derramamento do Espírito Santo? O Espírito Santo virá com muito poder, antes do fechamento da porta da graça, para atuar na vida dos filhos de Deus. Os filhos de Deus, com esse poder suplementar, especial, profuso do Espírito Santo, eles vão terminar de pregar o Evangelho naquela pequena janela que nós vamos ter entre o decreto dominical e o fechamento da porta da graça, pregar o Evangelho e, imbuídos desse Espírito Santo, agora daí para frente, ser protegido por ele, né? Durante todo esse período da grande tribulação, porque o mundo vai estar em convulsão, não é isso? As pragas estarão acontecendo, caindo aí no mundo, né? Satanás vai estar investindo contra os filhos de Deus, haverá decreto de morte, perseguição, e somente pelo poder de Deus, do Espírito Santo, vão poder passar por esses momentos, né? Então, o poder da chuva serôdia, do Espírito Santo, ele vem para nos dar poder para terminar a pregação do Evangelho e também nos guardar durante esse período. A Bíblia está cheia de promessas. Quer ver uma? Pega aí Apocalipse 3 e o verso 10. Vamos usar a Bíblia. Apocalipse 3 e o verso 10. Pode ler, Fernando. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Olha aí. É uma promessa de Deus, né? Ele vai nos guardar sobre a tentação que há de vir sobre todo o mundo, né? Está falando aí desse tempo, do tempo final. Hebreus 13, alguém achou aí? Sim? Cadê o 13, 5? Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Nunca jamais te abandonarei. Essa é uma das poucas promessas, né? Existem centenas de promessas na Bíblia. Você vai ali em Isaías 33, 43, falando a respeito desse tempo, né? O seu pão será certo, suas águas também. Se você passar pelos rios, eles não te submergirão. Se passar pelo fogo, não te queimará. Enfim, são promessas de Cristo, de que o seu povo estará guardado, né? O Espírito Santo, ele, como a gente já viu aqui, né? Quando ele deixa de interceder pelo povo ali, no momento do fechamento da porta da graça, que não tem mais a obra salvífica para fazer sobre os corações dos ímpios, ele deixa o mundo e agora passa a proteger e a guiar os servos de Deus, aqueles que estão com os nomes escritos no livro da vida. Então nós vamos ter a proteção de Deus, e essa é a promessa bíblica de que nesse momento, no maior momento de necessidade, o Senhor estará conosco. O Espírito, através do Espírito Santo, ele estará presente, e nós não temos nada o que temer, né? Interessante é que a mensageira do Senhor, né, ela diz que quando o livro Grande Conflito fosse distribuído como folhas do outono, o fim viria. E nunca se conseguiu fazer esse programa. Várias vezes se tentou, nunca se conseguiu. E agora a igreja está se programando, né, para lançar 2 bilhões de livros, né? O Grande Conflito, né, para serem distribuídos, né?
É a primeira vez que você consegue fazer esse programa. Não se conseguiu. Não é à toa que você está falando isso, né? E eu trouxe isso aqui que eu ia falar exatamente a respeito desse livro. Ia também doar para o Ângelo, porque eu prometi a ele dar esse livro para ele, mas hoje eu acho que ele teve problema aí e não veio. Esse aqui é um da... Quem lê esse livro aqui, irmãos, não consegue ficar, ser a mesma pessoa, né? Não consegue ficar. Isso aqui é uma inspiração da escritora Ellen White, a profetisa Ellen White, uma inspiração que Deus deu e é uma pérola isso aqui. Né? Vale a pena você adquirir e ler esse livro. Queridos, a gente precisa ler realmente, viu? Ler a palavra de Deus, não só a Bíblia, né, mas livros assim como esse inspirado, ele vai fortalecer a nossa vida espiritual. Né? E essa semana eu compartilhei aí um texto que eu estava lendo Ellen White, me deparei com um texto assim fantástico dela, né, que ela diz assim, ali no Ciência do Bom Viver, se todas as pessoas lessem a palavra de Deus como se fosse o seu livro, texto, ela chama livro-texto, seu livro principal, né, seu livro de cabeceira, nenhuma pessoa se perderia. Ela diz isso, não é fantástico? A palavra de Deus transforma as pessoas, né? É o único livro que, quando entra, por exemplo, nas penitenciárias, transforma um criminoso num servo de Deus. Né? Nenhum outro livro consegue fazer isso, mas a Bíblia consegue. Mas olha, o que eu quero comentar aqui mais a respeito do grande tempo de angústia? Vai ser um tempo difícil. Agora, vai ser um tempo difícil para os ímpios, para aqueles que não foram selados, não estão com o nome escrito no livro da vida. Aí vai ser um tempo difícil. Mas para o povo de Deus, por pior que seja a pressão, nós vamos estar amparados pelo Espírito e guiados pelo Espírito. Lembram o que aconteceu com os 3 amigos de Daniel, quando eles se decidiram ser fiéis a Deus? A pressão foi muito grande, não é? E havia um decreto de morte também pesando sobre eles. Mas eles decidiram ser fiéis. E quando a prova chegou, que eles foram jogados na fornalha, quem estava com eles? Que prometeu salvá-los, né? Que disse que estaria com eles a todo momento. Cristo, né? Então, da mesma forma como Cristo esteve, Cristo não ficou de fora, olhando e falando, não, fica tranquilo que eu estou vendo vocês aqui, né? Boa sorte aí, eu estou torcendo para vocês. Não, Cristo estava junto, né? Junto com eles, na fornalha. Professor, da mesma forma, Cristo não nos livrou do fogo. Cristo nos livrou no fogo. No fogo. Esteve com ele. No fogo. Então, novamente citando aqui a profetisa Ellen White, ela diz aí, nos eventos finais aí, especialmente, ela diz que nesse momento da angústia, da grande angústia, muitos dos servos de Deus serão presos, serão levados à prisão, né? Ninguém vai se perder, ninguém vai morrer, ninguém vai perder a vida, mas a pressão, como vai ser grande, alguns serão levados à prisão, alguns serão presos. Mas Deus estará visitando essas pessoas onde quer que elas estejam. E ela diz assim, a prisão vai se tornar um palácio, porque o anjo vem para dar conforto, certeza, que a pessoa, a certeza da salvação, consolo, e o local que ela vai estar, por pior que seja, vai se tornar como se fosse um castelo, onde Deus, um palácio ela chama, onde Deus estará presente. Então Deus não vai abandonar ninguém, nenhum dos seus filhos, em nenhuma situação dessa, né? Essa é a segurança que a gente tem de que
Deus vai estar conosco. Agora eu quero ler aqui, olha, uns textos de Ellen White que nos dá muito conforto, que é para você não ter medo disso aqui. Isso aqui não é um estudo para botar medo em ninguém. Pelo contrário, é para nos dar tranquilidade e segurança de saber que estaremos protegidos, né? Olha o que ela diz aqui: aquele que andou com os hebreus valorosos na fornalha ardente estará com os seus seguidores em qualquer lugar. Sua constante presença confortará e sustentará. Em meio do tempo de angústia, angústia qual nunca houve desde que houve nação, ela está citando esse texto, seus escolhidos ficarão inamovíveis. Satanás, com todas as hostes do mal, não pode destruir o mais fraco dos santos de Deus. Anjos magníficos em poder os protegerão, e em favor deles Jeová se revelará como Deus dos deuses, capaz de salvar perfeitamente os que nele puseram a sua confiança. Profetas e Reis, página 513. O Senhor não esqueceu dos seus filhos, sendo suas testemunhas lançadas na fornalha, o Salvador se lhes revelou em pessoas, junto com ele andava no meio do fogo. Na presença do Senhor, do calor e do frio, as chamas perderam o seu poder de consumir. A presença do seu Salvador tinham guardado de sofrerem dano e unicamente suas amarras tinham sido queimadas. Então é essa certeza que nós temos, que Deus estará protegendo o seu povo, tá certo? Ainda temos um tempinho, eu quero explorar um pouco mais, né? O que é que vai o que é que vai motivar essa angústia, tanto para o povo de Deus como para os perdidos, né? Tem um texto aqui interessante, que ela diz assim, citando o momento esse momento que a gente estará vivendo, eu vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Ela está citando aqui Apocalipse 7, que a gente já leu aqui, né? Quando a gente falou a respeito dos anjos soltarem os ventos. E aí ela comentando, né, esses versos, ela diz assim, desabrigados da graça divina, Satanás mergulhará então os habitantes da terra numa grande angústia final, e ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão às soltas todos os elementos de contenda. Você já imaginou a convulsão, né, que vai dar as nações? Hoje já é difícil de entendimento entre as nações, né, de haver entendimento. Em todo momento há conflito, né? Agora mesmo a gente vê aí o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e os Estados Unidos já se movimentando, os países que não se entendem com relação à paz e tudo mais. Mas imagine quando os anjos soltarem os ventos e dizer, bom, agora fica por conta de vocês, a coisa realmente vai ficar turbulenta, né? E nós estamos no meio desse contexto, né? Os santos de Deus aí vão estar misturados com os ímpios, vamos estar nos separando aí aos poucos, aí, fugindo, mas estarão ambos, né? Estaremos passando por essa angústia. A Escritura Ellen White diz uma coisa interessante, que Deus sabe quais são aqueles que conseguirão passar por essa angústia e os que não conseguirão, né? Porque nós temos pessoas que não suportam muita pressão, alguns suportam mais. Vai fazer dormir os idosos, as crianças. Então cuidado que quando perder uma criança na família, não fique desesperado. Deus tem os seus planos, tá? Pode ser que Deus faça dormir porque conhece o futuro.
sabe o que iria acontecer com aquela criança, coisa parecida, né? Para preservá-la para a vida eterna, o Senhor fará dormir. Só um minutinho. E mais aqui, ó. Ela diz, ó, aqui no Grande Conflito, nesse livro aqui, eu vi que muitas crianças serão postas a dormir antes do tempo de angústia. Serão postas a dormir. Muitos serão separados para dormir antes da fúria do tempo de angústia que sobrevirá ao mundo. O Conselho sobre Saúde também ela fala isso. E Deus, na sua misericórdia, sabe quem deve passar pela angústia. Então, os idosos e as crianças dormirão durante o tempo da angústia até que passe a ira de Deus. E onde estarão os santos? Alguns nas prisões, como eu falei, né? Mas não se perderão. E o Senhor estará sempre junto ao seu povo. Então é isso aí. Eu acho que a gente deu uma boa ideia, tivemos uma boa ideia aqui desse tempo de angústia. Ele vai durar até a volta de Cristo, e aí a partir de sábado a gente vai ver quais são os eventos que acontecem durante esse tempo no mundo, tá certo? Então a gente já sabe que nesse tempo aqui os salvos estarão fugindo, saindo das cidades grandes, já estarão nas cidades pequenas. Aí a gente vai ver aqui, ó, só adiantando aqui um pouco o assunto, a gente vai ver, vamos estudar aí próximo sábado a respeito das pragas que irão cair, e a gente vai ver que no meio ali, no decorrer das pragas, vai sair decreto de morte contra os filhos de Deus. Aí vão estar fugindo, saindo das cidades pequenas, indo para os lugares ermos. A gente vai ver o desenrolar disso aqui no mundo, tá certo? Então, sábado que vem a gente continua e vamos entrar ali nas pragas. E, se der tempo, a gente vai avançando e vendo os outros eventos também sábado que vem. Tá bom?